E agora nós vamos falar sobre uma função chamada exato, que verifica se duas cadeias de texto, quer dizer, duas cadeias de caracteres, são exatamente iguais e retorna verdadeiro se elas de fato forem iguais, mas se elas não forem iguais, vai retornar falso. Lembrando que a função exato, além de comparar essas duas cadeias de caracteres, ela diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Sendo assim, um texto digitado em letras maiúsculas para a função exato não é a mesma coisa de um outro texto digitado em letras minúsculas. Então, se eu digitar, por exemplo, Veon todo em letra maiúscula e depois Veon todo em letra minúscula, para a função exato isso é diferente, porque para ser igual para ela tem que ser o mesmo texto, inclusive com as letras maiúsculas e minúsculas. Essa é a ideia da função exato. Como é que é a sintaxe da função exato? Ela tem dois argumentos, onde o primeiro argumento é o chamado texto 1 e o segundo argumento é o texto 2. O texto 1 é a primeira cadeia de texto e o texto 2 é a segunda cadeia de texto, onde ela compara esses dois textos para ver se são exatamente iguais. Vamos fazer um testezinho prático aqui, ó. Eu vou digitar Veon todo em letras maiúsculas aqui na célula A1 e na célula B1 ali eu vou digitar cursos. Aqui na célula A2 eu vou digitar concurso e na célula B2 eu vou digitar Veon todo em letras minúsculas. Aqui na célula A3 eu vou digitar curso todo em letras maiúsculas e aqui na célula B3 Veon todo em letra maiúscula também. Agora eu vou usar a função exato, acompanha comigo. Igual, exato, abre parênteses e aí eu vou colocar A1 que tem o texto Veon todo em letra maiúscula, ponto e vírgula, já que o ponto e vírgula é quem separa argumentos, vamos colocar B3, que tem Veon também ali. Então eu estou comparando A1, que é Veon todo em letra maiúscula, com B3, que é Veon também todo em letra maiúscula. Se essas duas cadeias de textos forem iguais, inclusive com letras maiúsculas e minúsculas iguais, aí vai dar verdadeiro como resposta. Então vou pressionar Enter agora e percebe que a resposta que apareceu é verdadeiro, porque essas duas cadeias de caracteres comparadas são iguais. Vamos fazer uma diferenciação então. Vamos colocar aqui A1, que é Veon todo em letra maiúscula, ponto e vírgula, e vamos colocar B2. B2 é Veon todo em letras minúsculas. E agora eu vou pressionar Enter e percebe que a resposta foi falso. Por quê? Porque a função exato diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Aquele Veon da célula A1 está todo em letras maiúsculas e o Veon da célula B2 está todo em letras minúsculas. Portanto, embora seja o mesmo texto, eles estão com letras maiúsculas e minúsculas diferentes, por isso a resposta aqui foi falso. Então interessante aí porque aprendemos como funciona a função exato. Como eu disse antes, verifica se essas cadeias de caracteres são exatamente iguais e retorna verdadeiro. Agora, se não forem iguais, vai retornar falso, diferenciando, como eu disse, letras maiúsculas de minúsculas. Vamos para uma questão de prova sobre esse assunto. A questão dizia assim: o Microsoft Excel possui a função exato que verifica se duas cadeias de caracteres são idênticas, retornando. Letra A, verdadeiro ou falso, diferenciando maiúsculas e minúsculas. Perfeito, a função exato pode retornar verdadeiro ou falso, inclusive diferenciando letras maiúsculas e minúsculas, já é a resposta certa. O que dizia a letra B? Apenas falso caso sejam sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Não. Letra C, apenas falso, caso sejam diferenciando maiúsculas e minúsculas. Não é apenas falso, né? Pode ser falso ou verdadeiro, ela pode responder. Letra D, apenas verdadeiro, caso sejam sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Não, diferencia maiúsculas e minúsculas e não é apenas verdadeiro, pode ser verdadeiro ou falso. E a letra E, apenas os caracteres diferentes da cadeia, errado, ela responde verdadeiro ou falso, diferenciando maiúsculas e minúsculas, por isso a resposta, a letra A de América para essa questão.